Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 3 do segundo livro de Samuel. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, que foi mulher de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Ragite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner. Isbosete era filho de Saul, que assumiu o reinado depois que Saul morreu, né? Ele foi rei em Israel. E Isbosete disse a Abner, que era o chefe do exército de Israel: Por que entraste a concubina de meu pai? Ou seja, perguntando por que ele teve relações com a concubina do pai dele, que era Saul, que havia morrido. Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, Isbosete, porque o temia. Ou seja, Isbosete temia Abner, que era chefe do exército. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse: Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo o Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo aliança. Porém, uma coisa te peço, que é: não verás a minha face se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteu. Ou seja, Davi, ele
pegou os filisteus. Na verdade, foram 200 filisteus que Davi pegou, mas Saul só tinha pedido 100, né? Ele pegou 200 filisteus e cortou o prepúcio deles. Prepúcio é aquela pelezinha que fica no órgão sexual masculino, aquela pelezinha da frente ali. Então, por ter feito isso, a mando de Saul, ele teve o direito de casar-se com Mical, que era filha de Saul. Então ele estava cobrando a sua mulher de volta. E enviou Esbocete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Porque Mical, com a fuga de Davi, né? Davi fugiu de Saul, porque Saul estava querendo matá-lo. Então Davi fugiu, deixou a mulher para trás. Como ele deixou a mulher para trás, Saul pegou a sua filha e deu a outro, que foi a Paltiel, filho de Laís. E ela passou a ser mulher de Paltiel, mas Davi queria ela de volta. E aí Esbocete pegou e tirou Mical de Paltiel para enviar a Davi. E ia com ela, seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. Então Paltiel foi atrás de Mical, chorando, né? Até que chegou a Baurim, uma cidade. E Abner deu ordem para que Paltiel voltasse. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo o Israel, para fazerem aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e foi-se ele em paz. Joabe mata Abner, a traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo? Por que, pois, o despediste de maneira que fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada e entender tudo quanto fazes? E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e
morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocentes somos, eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia à espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja de Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes e cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia conseguindo o féretro, e sepultando, não, voltando aqui, e o rei Davi ia seguindo o féretro, ou seja, aquela procissão que se faz, né, quando vai levando o morto para sepultar. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Amém? Deus abençoe você e toda a tua família.